o meu barco não vai afundar. Assim não vai afundar. Isso, o meu barco não vai afundar. Porque Jesus está no controle. Amém? Em nome de Jesus, nós queremos te louvar, queremos te glorificar, queremos te exaltar e dizer a vida, a salvação, pelo privilégio de fazermos parte da sua família, dos seus escolhidos. Deus eterno, Deus querido, nessa noite haja o governo do Espírito. O Senhor é alguém corrente do nosso meio, o Senhor é Jeová Rafa, o nosso médico, o Senhor é Elisara, o Senhor é alguém com problemas financeiros, o Senhor é Jeová Jireh, Deus da provisão. Oh Deus, o Senhor é alguém aflito, angustiado, até perturbado por circunstâncias adversas, o Senhor é Jeová Shalom, é a nossa paz. O Senhor é alguém com problema na justiça, de Deus ao causa cível, o Senhor é Jeová de Sincreno, o Senhor justiça nossa. Deus, que nessa noite o milagre aconteça na vida do meu irmão, aconteça na vida da minha irmã, que os enfermos sejam curados, problemas solucionados, lágrimas enxugadas, que a bênção do Deus Pai, Deus Filho, Deus do Espírito Santo, seja sobre todos que te acreditam. É a minha prece em nome de Jesus. Todos disseram amém. Diz comigo, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. A primeira palavra, São Mateus, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 13, nós leremos a palavra do Senhor para a nossa meditação nesta noite. Glória a Deus. Se alguém próximo de você não tem a palavra, reparte para essa pessoa, em nome de Jesus. São Mateus 14, 13, nós encontramos aqui a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram de todas as cidades seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. E ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantar agora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas os discípulos responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele, Jesus, disse: trazei-os. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes à multidão. E todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Diga amém. Amém. Diga comigo: Pai Celestial, nesta noite, do lado do meu coração, eu entrego ao Senhor todas as áreas da minha vida, porque eu creio que o Senhor é um Deus poderoso para fazer o povo multiplicar-se, para que multidões sejam alimentadas. Todo o poder lhe pertence, no céu e na terra. E eu me coloco nesta noite debaixo das suas mãos. Eu me submeto ao seu senhorio, à sua direção. Faça-se em mim, Senhor, a sua vontade, em nome de Jesus. Amém.
do Senhor. Glória a Deus. Eu creio que Deus tem algo especial no seu coração nessa noite. Quem crê? Aleluia. Então Jesus disse: você pode crer, tudo é possível ao que crê. Diga glória a Deus. A palavra tudo é tudo mesmo. Às vezes a gente crê que Jesus cura uma dor de cabeça, mas um câncer, uma AIDS, uma tuberculose, a gente vai demais. O poder do Senhor extrapola todos os limites estabelecidos pelos homens. Louvado seja Deus. Ele é Senhor de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Ele tem o poder de criar. E eu creio que esta noite Ele vai criar saúde onde há doença. Ele vai criar alegria onde há tristeza. Ele vai criar prosperidade onde há necessidade. Glória a Deus. O nosso Deus tem todo o poder. Diga glória a Deus. Aleluia. O nosso tema hoje é: Deus é poderoso para fazer o pouco se multiplicar. Diga comigo: pouco colocado nas mãos de Deus se torna bastante. Glória a Deus. Este caso que nós acabamos de ler aqui, na verdade a Bíblia fala de duas multiplicações. Nessa primeira multiplicação dos pães, supõe-se que houvesse ali umas 20.000 pessoas, que eram contados apenas os homens, isso de 30 anos para cima. E a Bíblia diz que havia ali 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. E em todas as reuniões, você pode observar, em todas as reuniões, todas as igrejas, não importa a denominação, o número de mulheres geralmente é maior. E como naquele tempo as crianças não tinham babás, né? Não tinha uma Xuxa de babá, não tinha a Eliane, não tinha outros de babá. Muita gente faz esses meios de comunicação com babás dos seus filhos. Então, onde os pais iam, os filhos acompanhavam. Então, se havia cerca de 5.000 homens, supomos que tivesse cerca de 20.000 pessoas naquele lugar, contando mulheres, jovens, adolescentes, juniores, crianças, que não eram contabilizados, na conta deles, não eram contados. E a Bíblia fala do grande milagre que Jesus realizou. Então hoje eu quero compartilhar com você. Eu não sei quais são os seus 5 pães e os seus 2 peixinhos. Sinceramente não sei, você sabe. Quem sabe o seu salário, você vai dizer: depois do salário minguado, o banho não dá para nada. Se você colocar na mão de Jesus, dá. Amém. Aleluia. Seus 5 pães, seus 2 peixinhos, pode ser qualquer outro tipo de necessidade. Mas se você colocar na mão do Senhor Jesus, você vai ver que Ele vai resolver o problema e vai sobrar. Amém? Eu gosto muito desse texto aqui. Quero compartilhar algumas coisas importantes, mas antes eu queria dizer para você que aquele pouquinho colocado nas mãos de Jesus, né? Eu creio que Jesus é o administrador dos administradores. E aquele pouquinho colocado nas mãos de Jesus, ele foi tão abençoado que deu para alimentar cerca de 20.000 pessoas. De 5 pães e 2 peixinhos, o último versículo que lemos diz que eles recolheram 12 cestos cheios de pães e de peixes. Eu costumo dizer que esses 12 cestos, eles representam para nós os 12 meses do ano. E Deus está dizendo: tem um cesto cheio para te dar a cada um dos 12 meses do ano. Por isso, lá no capítulo 6 de João, aliás, de Mateus, Jesus diz que nós não devemos ficar preocupados com o dia de amanhã. Claro que Ele não está dizendo
vai resolver amanhã e nem sabe se vai resolver. Então o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que nós devemos viver um dia de cada vez. Se nós aprendemos a viver um dia de cada vez, a vida vai se tornar mais alegre, a vida vai se tornar mais feliz, mais prazerosa. Não quero viver o dia de amanhã se você não sabe nem se vai terminar o dia de hoje. Então Jesus diz lá em Mateus 6, que o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Jesus faz ali uma série de referências, né? Ele diz para a gente olhar para os passarinhos. Diz: olha para os passarinhos, eles não plantam, eles não fiam, ou seja, eles não tecem a roupinha deles, eles não armazenam. No entanto, o Pai Celestial os alimenta. Ele diz: olha para o lírio do campo. O lírio do campo, às vezes um lírio branco, um lírio maravilhoso, ele nasce num monte de carvão, uma pilha de carvão, de entulhos. Nasce um pé de lírio e ele desabrocha uma flor bela, uma flor linda. Jesus disse: é erva. De manhã está bonita, está desabrochada, alguém passa lá e corta, a tarde não está seca, só serve para ir para a fornalha. Jesus diz: nem Salomão, em toda a sua glória, conseguiu se vestir como um dos lírios. E é erva. Então Jesus disse: se você acha que você não tem valor diante de Deus, eu disse para o irmão aí: tem dinheiro que paga a sua alma, a sua vida. O que é isso, irmão? Quanta gente reclama da vida, né? Eu não gosto de reclamação, sabe? Murmuração é desgraça na vida da pessoa, sabe? Murmuração é desgraça. Há pouco nós estávamos ali com a pastora da sessão, fazendo uma visita lá com os pais lá no Márcio. A gente estava falando para eles do poder da palavra, né? O poder da palavra. E eu lembrei, na hora que estava conversando, eu lembrei das palavras que o povo judeu disseram, proferiram, quando Jesus estava diante do Pôncio Pilatos sendo julgado. Pôncio Pilatos era um homem acostumado a lidar com pessoas acusadas de crimes. Ele, depois de alguns momentos, de alguns minutos de interrogamento, ele tinha 100% de convicção se a pessoa era culpada ou se a pessoa era inocente. E depois de interrogar Jesus por alguns minutos, ele tinha 100% de convicção de que Jesus não tinha culpa alguma. Ele falou: este homem é inocente. Glória a Deus. E então ele trouxe diante da multidão e ele disse que, havendo interrogado Jesus, ele tinha certeza que Jesus era inocente. Ele falou: mas satisfazer vocês, então vou mandar açoitá-lo, mas depois eu vou liberá-lo. Aí a multidão, incitada pelos sacerdotes, gritaram: se você liberar esse homem, você é inimigo de César, porque ele disse que é rei. E aí quem ficou numa saia justa foi Pôncio Pilatos, porque condenando Jesus, ele tinha convicção que estaria condenando o homem inocente. Liberando Jesus, ele ficaria mal politicamente. Isso é um problema de ser político. Ele ficaria mal politicamente. Então ele usou outro recurso. Ele mandou trazer da prisão um homem criminoso. Todo mundo conhecia, sabia que ele era um criminoso, Barrabás, e apresentou os dois. Há uma grande probabilidade que o primeiro nome de Barrabás fosse Jesus. Segundo a história, havia no mínimo 5 Jesus em Jerusalém nos dias de Jesus, o Cristo. Por isso, Pôncio Pilatos
pedido mais errado que já se fez em toda a história da humanidade. Eles disseram que o sangue deste homem caia sobre nós e sobre nossos filhos. Misericórdia. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado com o que diz. Uma palavra pode te salvar, uma palavra de fé, mas uma palavra errada pode te condenar, pode destruir para mim. Aquele povo fez a escolha mais errada. Aí São João diz no seu capítulo 1, verso 11, que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, exigiram a crucificação dele. No verso 12 ele diz que todos quantos creem recebem o poder de se tornarem filhos de Deus. Diga glória a Deus. Mas quais foram as consequências do pedido errado dos judeus? No ano 70 da era cristã, os romanos, comandados pelo general Tito, sitiaram Jerusalém. E esse cerco durou 6 meses. Ninguém entrava na cidade, ninguém saía. Durante esses 6 meses, acabaram todas as provisões. Eles comeram todos os animais que tinham, todos os cereais, toda a alimentação que tinha, eles consumiram. E eles passaram a comer a sola do sapato. Eles passaram, os homens passavam o dia roendo a cinta para enganar o estômago que não tinha o que comer. Se alguém conseguisse à noite saltar as muralhas e apanhar uma vegetação lá fora, quando voltava era assassinado pelos seus compatriotas para roubarem dele o que ele tinha conseguido lá fora. Ali cumpriu-se parte daquela profecia que diz que Raquel chora pelos seus filhos. Sabe por quê? A Bíblia diz que as mulheres piedosas assavam os seus próprios filhos e os comiam. Diga misericórdia. Veja a consequência do pedido errado. E o cerco durou 6 meses, até que Jerusalém todo foi destruído pelo exército romano. O templo foi destruído, foi saqueado. Jerusalém foi arrasado. Foi aí que o povo judeu se espalhou sobre a face da terra no ano 70. E o povo de Israel ficou 1878 anos espalhados no mundo, sem pátria, sem bandeira, até o ano de 1948, quando Israel novamente foi reconhecido pela ONU como Estado. Mas 1878 anos eles ficaram espalhados pelo mundo, sofrendo perseguições. Você sabe que na Segunda Guerra, nos anos de 45 e 46, né? Eu nasci no finalzinho da Segunda Guerra. Só o endemoniado Hitler matou 6 milhões de judeus. Eu tive a oportunidade de conhecer o Museu do Holocausto em Jerusalém. E no Museu do Holocausto estão as armas que os nazistas usaram para assassinar os judeus. Estão dentaduras dos judeus que foram arrancadas. Eles arrancavam para retirar ouro, qualquer coisa que encontrasse. E tem um espelho, a gente entra assim no museu, ele é totalmente escuro, você não pode usar flash, não pode usar filmadora, nem máquina fotográfica, flash, nada. Mas a gente vai por uma plataforma e tem 1.500.000 lâmpadas refletidas no espelho. Sabe o que isso representa? 1.500.000 crianças judias assassinadas pelo nazismo. Tudo em função do quê? De um pedido errado. Que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. E até hoje existe países aí que odeiam os judeus.
estruturar novamente. Eles serão os grandes pregadores do milênio. Amém? As duas testemunhas de Apocalipse 11 se levantarão lá. Mas eu estou dizendo tudo isso, querido, para que nós mudemos o nosso linguajar. Para de falar de problema, para de falar de dificuldade, para de falar não dá, não posso, tive um dia difícil. Lembra-se daquela mulher que tinha deixado o filho morto em casa e foi procurar o amor de Deus. Ele perguntou: vai bem com você? Ela falou: vai tudo bem comigo. Vai bem com teu marido? Vai tudo bem com meu marido. Vai bem com teu filho? Tudo bem com meu filho. O filho estava morto em casa. Mas porque ela confessou vitória, o homem de Deus desceu lá e impôs as mãos sobre o inimigo e ele ressuscitou. Glória a Deus. Se ela tivesse murmurado, ela teria perdido a Deus. Mas não é que eu disse terça-feira aqui, né? Perguntei: sabe por que a palmeira ela suporta as maiores tempestades dela mais no deserto? Ela se dobra, mas ela não se quebra? Porque ela não tem boca para murmurar, ela não tem boca para reclamar. Se na hora da tempestade, na hora da luta, você permanecer confessando vitória, você é aquilo que você confessa. Amém? Então aprenda a confessar vitória. Jesus está ali, ele passou o dia todo, ele curou a multidão. E agora o dia já está terminando e os discípulos se preocuparam, porque havia mais ou menos 20.000 pessoas sentadas assim no monte, e Jesus ministrando para elas. E os discípulos chegam para Jesus: veja como nós somos. Disseram para Jesus: Senhor, desperte a multidão, para que vão para as suas aldeias, para as suas casas, que procurem uma venda, que comprem alguma coisa para comer. Irmãos, quantas vezes nós despedimos as pessoas vazias? Quantas vezes a pessoa entra na igreja com uma gripe e sai com uma tuberculose? Aonde Jesus está, o mal não pode permanecer. Diga glória a Deus. Mas nós vemos o problema, nós não enxergamos a solução muitas vezes, e nós ficamos tão focados no problema que nós só falamos palavras que destroem. Tire isso do seu vocabulário. Jesus olhou para os discípulos e falou: não é necessário despedir os vazios. Diga glória a Deus. Nós não podemos despedir ninguém vazio. Nós temos a bênção de Deus na nossa vida. Você crê nisso? Os discípulos que nós estamos, onde nós vamos encontrar alimento para tanta gente? Jesus pergunta: o que é que vocês têm? Fala para o menino aí, tem 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso para tanto? Isso aí não dá, Jesus. Jesus olha para eles e diz: não somente dá, como vai sobrar. Diga glória a Deus. O administrador dos administradores, ele diz para você que o que você ganha, que os seus 5 pães e 2 peixinhos, não importa se você ganha salário mínimo, se você ganha 100.000 reais. Jesus está dizendo que dá e vai sobrar. Diga glória a Deus. Então Jesus, além de nos dar aqui uma lição de administração, no final ele dá uma lição de economia. O brasileiro joga diariamente comida fora que daria para alimentar a Etiópia. Toneladas e toneladas de alimentos são jogados fora todo dia. Mas depois que Jesus alimentou aquelas cerca de 20.000 pessoas, Jesus chamou os discípulos e agora recolham todas as sobras para que nada se perca. Diga glória a Deus. Diz para o irmão ao lado: Jesus não admite desperdício. Jesus não admite desperdício. Nós precisamos, queridos, aprender a administrar aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Diga: tudo que Deus põe em nossas mãos
administrar aquilo que Deus colocou em suas mãos. Quem está entendendo? Vamos aprender a administrar aquilo que Jesus coloca nas nossas mãos. Eu não vou nem falar, para a pessoa que fica brava comigo. E quanto dinheiro a pessoa joga fora com bebida, com cigarro, com droga, com todas as coisas. Se abrisse uma caderneta de poupança e começasse a depositar isso, pensando no seu futuro, não pensando. Tem gente que desculpe o que eu vou dizer, mas eu como pastor, eu tenho que dizer algumas coisas da igreja. Tem gente também que faz uma poupança com o objetivo errado. Tem gente que faz uma poupança pensando em dar para o diabo. Como é isso, pastor? Tem gente que ao invés de abrir uma caderneta de poupança, dizendo, olha, eu vou fazer mais um banheiro aqui em casa, eu vou aumentar minha casa, eu vou pintar a casa, eu vou trocar os móveis da casa, eu vou trocar meu carro, vou comprar um carro novo. A pessoa abre uma caderneta de poupança dizendo o seguinte: vamos poupar, porque a gente nunca sabe quando vai acontecer uma tragédia. Diga, está amarrado em nome de Jesus. Então tem gente que abre a caderneta de poupança pensando na tragédia que vai acontecer amanhã e que ele vai precisar ter um dinheirinho guardado por causa da tragédia. Diga, está amarrado em nome de Jesus. Não poupe pensando em dar para o diabo, poupe pensando em comprar de carro novo, em pagar a faculdade do seu filho, da sua filha, em reformar sua casa, aumentar sua casa. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós construímos a Catedral das Missões no Guarituba, eu falei para os irmãos: olha, não jogue nada fora. Tiver um tijolinho na tua casa, guarde, uma revista, guarde, um jornal, guarde, latinha, de refrigerante, guarde, plástico, papelão, tudo que você tiver lá, guarde. Quando tiver lá um lugar cheio de líquido, eu vou buscar. Eu tinha um carro que eu tirava do banco traseiro, fazia uma caminhonetinha, eu ia na casa dos irmãos, lá tinha cobre, lá tinha ferro, lá tinha plástico, lá tinha comida, lá tinha papel, lá tinha papelão, tinha todas essas coisas. Eu enchia a caminhonetinha, passava lá e vendia e trazia 6, 8 sacos de cimento para a igreja. Glória a Deus. Você já ouviu pessoas dizerem: dinheiro não se gasta no lixo. Que pobreza. Em Curitiba nós temos mais ou menos 30 mil pessoas, mais de 5 mil famílias, umas 30 mil pessoas que vivem no lixo. E tiram o seu sustento do lixo. Você já viu pessoas dizer: dinheiro não dá em árvore. Mas que pobreza. Quem falou que dinheiro não dá em árvore? Pergunta para o Edson Fittipaldi, que é o maior exportador de suco de laranja, o maior produtor de suco de laranja do Brasil. Pergunta para esse dinheiro não dá em árvore. Pergunta para aquele planta café, se dinheiro não dá em árvore. Para aquele planta maçã. A gente conhecendo a região fria de Santa Catarina. Curitibanos, Lages, Urubici, Urubema, São Joaquim, Bom Jardim da Serra, você vê aqueles pomares de maçã, você vê quanto dinheiro dá em árvore. Tem gente que ia lá tirar dinheiro de árvore, tem gente que diz assim: dinheiro não dá em árvore, mas falta de visão. Ore todos os dias e peça a Deus: abre os meus olhos para que eu veja solução aonde os outros só veem problema. Amém? Deus pode te mostrar solução aonde os outros só enxergam problema. Então, se você começar a economizar, a gente sobra ali um metro de areia, deixa espalhar tudo no quintal, um metro de pedra, deixa espalhar tudo no quintal. Vai lá, junta umas pedrinhas, coloca em volta, proteja aquele metro de areia, pedra, sobra os tijolos, deixa jogado no pátio lá, daqui 2 meses está tudo quebrado, sujeirado no pátio. Amontoe o tijolo no lugar de um chove em cima, conserve. Aí você já tem a areia, você já tem a pedra, você já tem o tijolo. Aí é só você ir lá comprar um cal, um cimento, uma barriga de ferro e você faz um cômodo novo na sua casa.
que Ele tem colocado em nossas mãos. Diga glória a Deus. E eu creio que enquanto estou falando aqui, você já deve ter imaginado, pensado, puxa, é verdade, quanta coisa na casa da casa se estragou, né? Ah, na chácara, lá não sei lá, quanta coisa ficou jogada, e o tempo destruiu tudo. E acabou com tudo. Diz para o irmão, não é tarde para recuperar. Aleluia. O nosso Deus é poderoso, diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Deus, Ele vai multiplicar quando nós começamos. Diga glória a Deus. Eu disse para o irmão, o primeiro passo é nosso. Nós é que devemos dar o primeiro passo, começar a fazer alguma coisa pela fé. Tem gente que diz assim, pastor, para construir minha casa eu vou ter que economizar 50 anos. Aí ele morre e não vai construir. Você tem que começar pela fé. Comece pela fé. Compra hoje, sobrou lá 10 anos, compra 5 sacos de cal, vai lá o cal estraga, cimento, ele não vai ficar muito tempo. Compra 100 tijolos, guarda lá. Compra um carrinho de pedra, um carrinho de areia, tem um lugarzinho lá, vai guardando. Você está economizando, foi o que Jesus falou. E você, daqui a pouco, quando Deus já está morando na sua casa nova. Você crê nisso? Aleluia. Então olhe para o irmão que está ao seu lado e pergunta para ele: quanto vale os seus 5 pães e os seus 2 peixinhos? Essa é uma boa pergunta, né? Irmão Dolores, quanto vale os seus 5 pães e os seus 2 peixinhos? Irmão Pedro, quanto vale os seus 5 pães e os seus 2 peixinhos? Agora olhe para o irmão ao lado e vale a realização de todos os teus sonhos. Você crê nisso? Amém. Então olha para nós, com meus 5 pães, os meus 2 peixinhos, vale a realização de todos os meus sonhos. Porque o pouco na minha mão, colocado nas mãos de Jesus, vai se multiplicar. Aleluia. Diga, vai sobrar. Aleluia. Diz para o irmão aí, vamos aprender a administrar o que Deus nos dá? Diz para o irmão aí, não pode faltar nem pagar. A Bíblia diz que aquele que não tem, até o que tem será tirado. Mas aquele que tem um pouquinho e coloca nas mãos de Jesus será multiplicado. Diga glória a Deus. Então diga, não pode empatar. Diga assim com voz de vencedor. Diga, não pode empatar. Muito menos faltar. Tem que sobrar. Porque sobrando, o Senhor acrescenta mais. Você crê nisso? Então olhe para a palma das suas mãos e profetize. Diga, as minhas mãos têm unção de Jeová Jireh. Eu estou recebendo esta noite a unção para administrar tudo que Deus vai colocar nas minhas mãos. E em nome de Jesus, de hoje em diante, não vai empatar, muito menos faltar. E em nome de Jesus, de hoje em diante, vai sobrar. Quem crê que vai sobrar, diz amém. Oh, aleluia. Abra de novo as suas mãos. Hoje eu vou ajudar um pouco você. Abra de novo as suas mãos. Olhe para a palma das suas mãos e diga: na minha mão tem uma semente. Agora fecha. Pergunta para o irmão lá: quanto vale a tua semente? Aleluia. Então diz para essa pessoa: vale uma floresta. Diga, essa semente. Se você não comer, se você comer, acaba. Mas se você plantar essa semente, ela vai se transformar em uma floresta. Porque nessa semente tem uma árvore. E nessa árvore tem frutos com sementes e com árvores dentro delas. Você viu como é que Deus começa as coisas? Deus poderia ter deixado uma população pronta, mas Deus começou com uma pessoa. Deus começou com uma pessoa, Deus começou com Adão. Aí ele tirou a erva de dentro de Adão e ele
Ele deu aos dois a capacidade de se multiplicar de 7 bilhões de habitantes do planeta Terra hoje. Diga glória a Deus. É assim que Deus trabalha. Não queira ficar sonhando em ganhar de hoje para amanhã 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Seria maravilhoso, né? Mas comece plantando essa semente que Deus te deu. Essa semente que está na tua mão, administrando o salário que Deus te deu. Os teus 5 pães e os teus 2 peixinhos. Você vai ver como Deus vai multiplicar. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abre a mão de novo. Olha para a palma da sua mão e diga: na minha mão tem uma vaca. Tem uma vaca. Agora fecha a mão. Pergunta para o irmão: quanto vale essa vaca? Tem uma propaganda aí, né? E cai uma vaca assim, o cara olha, churrasquinho. Diz para o irmão: nada de fazer churrasquinho da vaca. Diz para o irmão: essa vaca vale uma boiada. Amém? Vocês estão vendo como é que Deus multiplica as coisas? Aleluia. Louvado seja Deus. Então abra a sua mão de novo e diga: na minha mão tem peixe. Então fecha a mão e pergunta para o irmão: quanto vale esse peixe? Os discípulos não entenderam, né? O que nós vamos fazer com 5 peixes, com 5 pães e 2 peixinhos? Diz para o irmão: esse peixe vale um cardume. Cada fêmea de peixe desova 4.000 ovos. Cada desova tem 4.000 novos peixinhos. Diga glória a Deus. Agora, se você comer o peixe, acabou. Mais um aqui. Fecha sua mão de novo e diga: na minha mão tem uma ovelha. Agora pergunta para o irmão: quanto vale a ovelha? Você sabe o preço da ovelha? Sabe quanto vale a ovelha? Vale o rebanho. Vale o rebanho inteiro. Se comer ovelha, é só uma ovelha. Se você deixar a ovelha para multiplicar, ela vale o rebanho. Diga glória a Deus. Aleluia. Diz que o irmão ainda quer te ver fazendeiro. Te ver fazendeiro aí. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que é que nós precisamos aprender? Nós precisamos aprender a pronunciar palavras de fé. Diga glória a Deus. Diga comigo: palavras de fé são sementes que nós lançamos no solo fértil do reino de Deus. E Ele vai multiplicar. Você crê que vai multiplicar? Diga glória a Deus. Aleluia. Agora abra suas mãos, última vez que eu vou judiar de você. Abra a mão de novo e diga: nas minhas mãos estão meus 5 pães e os meus 2 peixinhos. Agora pergunta para o irmão lá: quanto vale os seus 5 pães e os seus 2 peixinhos? Aleluia. Então diga agora para o nosso vencedor: diga: meus 5 pães e os meus 2 peixinhos vale a realização de todos os meus sonhos. Se os meus sonhos vão nascer, diga glória a Deus. Não fique preocupado porque você ganha 600 reais, 700 reais. Diga: esses 600 reais e 700 reais são os meus 5 pães e os meus 2 peixinhos. E que Deus vai multiplicar. Diga glória a Deus. Eu conheço gente que ganha um salário pequenininho, 5 pães e 2 peixinhos. Mora na casa própria, tem carro. E eu conheço outros que ganham milhares de reais, moram em casa alugada. A Bíblia diz: a bênção do Senhor é que nos enriquece e ela não acrescenta dores. Diga agora